Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Escalando com Franquia. Hoje o tema é muito importante. Como vocês sabem, o nosso propósito é ajudar o empreendedor a se tornar um empresário. E essa parte tributária é um tabu, né? Ninguém aprende isso na faculdade, ninguém aprende isso em lugar nenhum. E hoje você está tendo a oportunidade de ouvir de uma pessoa que é fenomenal. Eu conheço o Rafa já faz tempo, a gente se conectou aí nos encontros, nos eventos, e ele tem muito conhecimento. Então é um prazer recebê-lo. Vamos falar sobre tributação estratégica para a rede de franquia, para a sua franqueadora. Então é um tema que é muito importante, ainda mais com a reforma tributária, que já mudou muita coisa. Ele estava até me mostrando algumas coisinhas aqui, eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês. Rafa, seja bem-vindo. Pode seguir aí a sua apresentação. Obrigado, Danilo. Boa noite, pessoal. Véspera de feriado. E essa galera entrando aqui é porque quer fazer acontecer. Mas maravilha. Primeiramente, me apresentando, eu sou Rafael Ignez, sou um dos sócios da BWA, tá? Já atuo há mais de 20 anos aí no ramo e vou tentar passar um pouquinho do meu conhecimento e do tudo que está por vir aqui para a gente, tá? E aí eu começo com uma primeira notícia bem quentinha, saiu hoje, né? Hoje já foi publicado lá no Diário Oficial, o regulamento, né? Então, quem tinha dúvida se a coisa ia funcionar ou não, se as coisas iriam para frente ou não, não tem mais dúvida, independente de política. Maravilha. Então, eu ia fazer uma interação com todos, né? O pessoal for entrando aí, queria deixar vocês bem à vontade para me interromper na medida que vocês quiserem, alguma dúvida, eu estou à disposição. Queria saber, de fato, quem é que está preparado aí para crescer, que esse é um motivo, é um dos motivos da gente estar aqui, né? E aí eu espero acrescentar alguma coisa nesse crescimento de vocês. Bora lá. Eu vou falar um pouquinho do panorama, tá? Futuro, um pouquinho, vou dar uma passada pela reforma tributária. Vou falar de algumas estratégias, vou reforçar que ser franqueador é um outro modelo. A gente tem inúmeros negócios, né? E o modelo de franquia é mais um negócio que vocês vão ter que tocar. Então, qual a atenção? É uma nova empresa, tá? Uma nova atividade com outras estratégias que vocês estão acostumados a tocar. E aí, bem relativo, independente aí, cada um com o seu ramo. Vou sugerir e vou comentar algumas estruturas que eu considero inteligentes e eu e o mercado, né, elas já são estruturas bem consolidadas, tá? E, no final, se der um pouquinho de tempo, a gente vai falar da tributação de altas rendas, que seria o sucesso do franqueador, como é que ele faz para usufruir e não ser tributado nessa nova tributação, que é a tributação de altas rendas, né? Então, vamos lá. Falando sobre reforma, a primeira informação que eu trago aqui é a alíquota referência hoje, que o mercado está dizendo, é que ela vem entre 26 e 28. Então, assusta, né? Quem está acostumado com o Simples Nacional e a comércio está acostumado a pagar 8, dependendo do faturamento, chega a 10, enfim. E quem é só de serviço, dependendo do serviço, começa de 6, vai a 15, enfim. E aí, quando a gente bate o olho nesse número de 28, ele assusta um pouco. E uma das outras novidades é que franquia ela não veio com nenhuma especificidade, ela não veio com nenhuma redução de alíquota, ela não veio com nenhum regime específico. Ou seja, a alíquota referência de IBS e CBS ela vai ser entre 26, 27 e 28. Isso é uma verdade.
Só que a gente vai ter algumas novidades, que eu vou destrinchar um pouquinho mais aqui, que é sobre a não cumulatividade plena. Esses 28 podem ser reduzidos de acordo com o regime que você optar, dependendo da quantidade de compras que você fizer ou serviço. Então, hoje a gente tem muito isso no lucro real, a gente consegue diminuir a base de cálculo. A sistemática é um pouco parecida, só que ela não é na base de cálculo, ela é na apuração da taxa efetiva. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Mas quando a gente olhou e assustou 28, eu vou seguir num storytelling aqui, de modo que a gente consiga acompanhar como que poderia ficar essa nossa alíquota. Pois bem, como funciona hoje, ainda em 2026? Aqui no Rio de Janeiro, o ISS para franqueador, ele está em 2%. Beleza. O ICMS por hora aqui, ele está desnecessário, porque se a gente fosse falar só de serviço franquia, não haveria incidência de ICMS. Mas eu deixei ele ali por conta das estratégias que eu vou falar. PIS e COFINS, no regime cumulativo 3,65, 9,25 no não cumulativo. E RPJ, contribuição social por hora, sem alterações. Agora vamos lá, galera. Viramos a chave hoje. Você já é um franqueador, já está no lucro presumido. Vamos imaginar esse cenário. Você partindo de 28% de IVA, IBS e CBS, que é a alíquota referência, mais 4,8% de RPJ, que eu já trouxe a efetiva para evitar o cálculo da presunção, tá? Com mais 2,88 de... Ficou na minha tela ali. Quem é que pode me falar aquele número ali? 35,68. 35,68. Isso aqui quebra o cara. Imagina você não fizer estratégia nenhuma, pagar 35,68. Isso aqui quebra um negócio. Eu estava assistindo um podcast do Nicolas, ele está até aqui na live, já vou citar o nome dele. Ele comentou assim: se alguém te vender uma franquia e te disser que o royalty é 10, 11, 15, desconfia, que já vai vir no mínimo de Simples Nacional mais 10 de imposto. E qual é o negócio hoje que dá 10% de lucro? Então, 10 de imposto, mais 10 de lucro, mais 10 de royalty. Imagina você com uma alíquota dessa aqui. Então, não é para assustar ninguém, existem estratégias, mas se você não fizer nada, esse é o cenário que vem se desenhando. Continuamos no raciocínio. Supomos uma empresa com uma receita de 100 mil, uma alíquota de IBS CBS de 35, o imposto vai vir ali de 35.600. Agora vamos falar um pouquinho da mecânica de débitos e créditos. Aqueles 35, se você comprar 50 mil de mercadorias e pagar 25 de impostos nessa compra, aquilo ali vai cair para 10. Não sei se ficou claro. Tudo que você compra vai ter um destaque do IVA também, igual lá nos Estados Unidos. Você compra uma mercadoria, aí lá na gôndola tá 10 mil reais. Quando você chega no caixa, você paga 11. Aí tu, mas eu olhei, era 10 e eu tô pagando 11. Porque quando você chega lá no caixa, é 10 mil dólares, por exemplo, plus taxes, né? Pois não, Danilo? Isso aí vai ocorrer aqui no Brasil, de você apresentar valor e depois pagar outro valor com adicional de imposto? Então, essa aí, a gente não sabe como o mercado vai se comportar. A gente está copiando um modelo americano, um modelo europeu, isso já funciona Entendi. lá,
já funciona lá fora, e eu acredito que aqui, será que algum empresário vai falar assim, não, eu já vou colocar 11 na minha gôndola? Ainda está sendo avaliado como o mercado vai reagir, né? Exatamente. O que a gente Nesse, sabe, o que a gente sabe é os impostos que hoje são incidentes por dentro, eles passarão a ser incidentes por fora. Então, e cada produto vai ter uma alíquota diferenciada. Então, até para o empresário calcular e já colocar o preço fixo do todo, vai ser mais difícil. Eu acredito que vai ser exatamente como é lá fora. Você vai saber a taxa, o plus, o IVA, na hora que você receber sua nota fiscal, que você for efetivamente fazer o pagamento. Você queria falar mais alguma coisa? no caso desse modelo aí que você está mostrando o cenário, isso aí é já lucro real, no caso, Aqui é um lucro presumido presumido. e poderia ser real também. Aproveitando que você falou, já vou entrar no assunto do Simples Nacional. Aqui, ó. Qual é o desafio do Simples Nacional? O Simples Nacional, ele não vai ser gerador de crédito. Se ele não vai ser gerador de crédito, ele pode perder competitividade ou pode perder margem. Como assim, Rafael? Se você vende B2B, tá bom? Você vende B2B, aquele cara que compra de você, ele é do regime regular, ele é de um regime lucro real ou presumido. Será que ele vai continuar comprando de você no Simples Nacional se você não for gerador de crédito para ele, se você não for uma empresa potencial a baixar a alíquota dele, talvez ele te tire do mercado. Aí, se você quiser baixar preço para ainda assim ser vantajoso para ele, o que acontece contigo? Você perde margem. Então, esse vai ser o desafio de quem está no Simples, quem permanecer no Simples Nacional. Tá? Então, já falei um pouquinho aqui do Simples Nacional. Pode falar. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte: a franqueadora, para ela contribuir com o franqueado, ela vai precisar declarar os royalties dentro do sistema de lucro presumido real para que ele possa descontar na alíquota dele. É mais ou menos isso que você comentou? Exatamente isso. Interessante. Quando você pega um franqueador no Simples Nacional com um franqueado no Simples Nacional, as coisas ainda podem funcionar. A gente não sabe até quanto tempo, e aí depende da margem de cada negócio. Mas é exatamente isso que você falou. Se esse cara aqui que é franqueado estiver num regime regular, quando eu falar de regime regular, pessoal, leia-se lucro presumido, leia-se lucro real e leia-se Simples Nacional sendo apurado com IBS e CBS por fora, que é uma novidade que eu vou comentar aqui. O Simples Nacional, você vai ter dois modelos. O Simples Puro, já apurado como funciona hoje, só que você vai ter uma segunda opção de falar assim, ó, quero continuar no Simples, mas quero contribuir por fora para receber crédito e ser gerador de crédito. Beleza. Já aguardamos um pouco dessas informações também aqui, que elas vão fazer sentido no decorrer da apresentação. Danilo, respondi tua pergunta? Sim, respondido. Show de bola. Maravilha. Aí eu voltei um pouquinho aqui, só para colocar um senso de preocupação em todos nós aqui. Quando é que isso começa a ocorrer? Dia 1º de janeiro de 2027, o fim do PIS e COFINS já. Tá, pessoal? Então, quem estiver já no lucro presumido já não vai pagar, e no real já não vai pagar PIS e COFINS, você já vai pagar o CBS. Tudo bem. Aí vai ter uma transição aí que vai até 2032. Mas seguimos. Qual outra novidade ainda dentro do Simples Nacional?
todo mundo faz a opção do Simples Nacional, lucro real ou presumido lá em 31 de dezembro, né? Na virada do exercício. Esse ano já foi antecipado, tá? Em julho de 2026, vocês já precisarão tomar essa decisão. Então, qual o recado aqui? Quem ainda não está estudando, sugiro começar a estudar. E aí você vai ter que optar lá, ó, por dentro ou por fora. Regime tradicional ou regime regular. E só mais uma informação do Simples Nacional. Foi aprovada uma liminar que está suspendendo a tributação de altas rendas, tá? Na distribuição de lucros. Pois não, Nicolas, pode falar. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Só para confirmar, está cravado já essa data, julho de 2026, é isso? Julho de 2026, eu estou antecipando que ela pode ser até agosto, tá? Mas já está cravado. Julho virando para agosto. Tá. Então, eu tô trabalhando já com julho, porque se eu falar 31 de julho ou 1º de agosto, a data é a mesma. Eu prefiro ser mais conservador. Está cravada essa data. E aí, pessoal, ainda no Simples Nacional, aqui um ponto de atenção que a gente às vezes não dá muita atenção, o mercado não dá muita atenção. A contabilidade ela está dividida em 3 setores, né? Fiscal, contábil e IDP. A gente se preocupa muito com a apuração fiscal e às vezes esquece um pouco da contabilidade. Não façam mais isso, tá? Se você pagar alguém, um fornecedor, qualquer pessoa que seja, sem a nota fiscal, sem a devida escrituração, isso vai ser caracterizado como omissão de receita por esse cara que recebeu e automaticamente você vai precisar comprovar dentro da tua escrituração contábil. Aí, como você não tem a nota e você também não comprova, aí uma coisa vai puxando a outra. Tá? Então, está aqui, ó, contabilidade incompleta, omissão de receita, valores recebidos ou informados por instituições financeiras ou administradoras de cartão, de crédito, de débito. Isso já existia, tanto que todo mundo sempre gostou de declarar 100% dos cartões, enfim, tem toda essa prática de mercado. E aqui o recado qual é? O cerco está fechando cada vez mais, tá? Sem emissão de documento fiscal, falta de escrituração nos pagamentos. Então, tenham mais atenção com o seu balanço, balancete, escrituração contábil. Beleza. Quem aqui já está antenado com esse nome composto lindo, chamado Split Payment? Quem não tiver, vou explicar um pouquinho. No momento que você fizer o pagamento ou que você estiver recebendo do seu cliente, o que é do governo já vai para o governo, o que é do fornecedor já fica com o fornecedor. No ato do pagamento, por todos os meios financeiros. Isso só não vai acontecer aonde? No dinheiro. Algumas correntes dizem que o dinheiro vai voltar a circular. É a corrente que eu não acredito, tá? Mas a gente também não está aqui para saber de tudo, é só a minha opinião. Então, Split Payment começa a vigorar 1º de janeiro de 2027. Quem tiver na dúvida, dá um Google lá no perfil do Haddad, ele já publicou isso lá, falou verbalmente que não vai precisar mais de contador, está bem explícito lá. Isso é um fato, né? A contabilidade, nossos profissionais, a gente muda um pouco de atuação, a gente deixa de ser executivo, executar o teu imposto, apurar a tua guia, e a gente passa a ser mais consultivo. Vocês vão conseguir, quem tem a senha do Gov ou seu certificado digital, vai conseguir entrar e ver sua apuração sendo feita de forma online,
Tá? Então, comprou e vendeu, os impostos, a compra e venda vai se cruzar e a tua apuração vai ser assistida, que é o nome que a gente está utilizando. Aqui eu já vou começar trazendo algumas estratégias, e aí o Danilo me fez esse pedido. Rafael, tira da cartola, ali é a minha comunidade, eu quero entregar o que tem de melhor, o que você entende de estratégia, e traz o que você puder para a gente. Então, eu trouxe aqui. Vou começar no beabá, tá? Primeiro recado. Já dei lá no início e vou repetir. Você que tem um restaurante, você que tem uma loja de varejo, você que tem qualquer loja, qualquer ramo de atividade, você tem o teu ramo de atividade, você tem a experiência do teu business atual. No momento que você resolve expandir, você está falando para o mercado e para si mesmo. Ó, eu estou operando com um novo business, um novo negócio. Em outras palavras, uma nova empresa. Em outras palavras, um novo KNAI, um novo ramo de atividade. Pois bem, o ramo de atividade do franchise é esse 7440 aqui, ó, gestão de ativos intangíveis. Esse KNAI, no Simples Nacional, ele parte-se de uma alíquota de 15%, tá? Quem não tinha essa informação e já tem uma franqueadora funcionando e está pagando menos que 15%, dá uma olhada para saber, ou está com estratégias, se não tiver com estratégias, com certeza está no anexo indevido. Tá? Eu estou cravando essa informação. Não é achismo, não. Franquias, royalties, franchise, anexo 5, parte-se de 15%. Aqui eu estou só desprezando a alíquota efetiva, porque no cálculo tem o RBT12, ela cai um pouquinho, mas a título didático, o que está na tabela é o 15%. Posso ir para o 3 e começar no 6? Pode. Está dentro da legalidade. Como? Quando a tua folha de pagamento é igual ou superior a 28% do teu faturamento, você tem esse benefício de ir para o anexo 3 e começar tributando 6%. Fora isso, você está no anexo errado. Beleza. Seguimos. Rafael, você prefere o Simples Nacional ou o presumido para o ramo de franquia? Presumido, e provo para vocês aqui. Se eu não fizer nada no Simples Nacional, eu pago por uma simulação aqui de 100 mil, eu pago 15.500 no mês. Para presumido, eu pago 13.330. Como? O ISS é 2% aqui no Rio, PIS/COFINS 365, 4 e 2,88. Somando isso tudo aqui, vai dar 13.300 em cima do meu faturamento. Então, comparando banana com banana, só mudando os regimes, é melhor o presumido. Beleza. Seguimos aqui nos estudos. Estou no Simples Nacional e vou combinar uma estratégia aqui. Qual estratégia? Depende. Qual o primeiro passo que eu preciso entender do meu franqueador para tentar combinar as estratégias? Se ele for só franchise, o KNAI é um só. Mas dentro do franchise, a gente entrega diversos serviços, diversas atividades. E nessa suposição aqui, eu estou supondo que eu também entrego treinamento para o meu time de franqueados. E aí, se eu cobrar 10% de royalty, vai, só para ficar redondo. Se eu cobro 10% de royalty, mas a minha atividade, eu entrego 50% de treinamento e os outros é o meu know-how. Beleza.
eu já melhoro a minha alíquota de Simples Nacional, tá? Por quê? Porque o treinamento está no anexo 3 direto. Então, quando eu combino 50% de ROD com 50% de treinamento, eu já vou para uma alíquota de 10, melhor que 15, né, pessoal? E aqui eu estou falando só de Simples Nacional. Mas eu vou para o presumido. Vou para o presumido combinando royalties, taxa de franquia, com comércio de livros. E aí, vocês não fazem aulas gravadas, vocês não deixam lá vídeos considerados e-books digitais. Esse conteúdo tem uma imunidade constitucional. E não há nada de errado. Você só precisa entregar isso dentro do seu produto enquanto franqueador. Dá para ser de qualquer jeito? Não. Dá para combinar mais coisas? Dá. Mas aí aqui a live ficaria extensa, a gente não ia sair daqui hoje, e eu estou só supondo uma simples combinação dentro do lucro presumido. Como é que ficaria isso? Utilizando o mesmo 50-50 que eu falei do Simples Nacional. Partindo-se de 13,3% de royalty, mais 1,2% de RPJ e 1,08% de contribuição social, eu chego a uma efetiva de 2,28%. 2,28% de 50 mil, na simulação do franqueador aí faturando 100 mil reais, olha a minha efetiva quando fica, 7,80. O negócio vai tendendo a ficar muito melhor. Pois não, Danilo? Essa estratégia do KNAI de treinamento é o que a gente sempre aconselhou aos nossos clientes aqui da BI. Agora, essa adicional do treinamento de e-book é algo que, cara, é fenomenal. Realmente faz muito sentido. A gente começou a aplicar aqui na BI Franchise também em nossa tributação dessa forma. E, basicamente, o que é importante para o franqueador entender é tudo que você hoje disponibiliza de suporte, de treinamento, de conhecimento, você literalmente construir um material gráfico sobre isso, né? Um e-book, hoje em dia com a IA, está muito fácil fazer isso. Você, numa reunião dessa, você já pega as informações, consolida num arquivo, bota lá no ChatGPT ou no Cloud, que ele já gera o arquivo e faz como entregável para o seu franqueado. Então, se você utiliza Suits, se você utiliza qualquer sistema de gestão que você coloca informativos, né, aqueles pop-up anunciando as intervenções da franqueadora no negócio, você baixa essas informações e condensa nesses e-books, né, que são chamados. E uma pergunta para você, Rafa. Esse 50% de royalties, eu poderia reduzir esse 50% ou é algo para ser de acordo aí por alguma regra? Por quê? O meu pensamento é o seguinte, e eu não sei se estou certo. Na minha franqueadora, eu declarava a taxa de franquia, e aí até uma pergunta se a taxa de franquia, como ela é declarada, mas eu pagava o imposto da taxa de franquia no valor de royalty, que é 15%, né? E até tem uma questão jurídica que dizem que se você não pagar o imposto sobre a taxa de franquia, o seu franqueado, num problema jurídico, ele pode te acionar, porque você não vai conseguir comprovar o suporte. Então é algo que a gente sempre fez questão de declarar, mas os royalties nós jogávamos tudo como treinamento. Então, basicamente, como sempre tem uma venda de franquia, né, algo que a gente tinha com constância, a gente separava o faturamento de taxa e consolidação de royalties a partir de treinamento. Aí me diz como que seria. Excelente pergunta. E aí, o segredo está aqui, tá? Entender o que o franqueador deseja e ou vai entregar. Então, não dá para ser 50-50, esse não é um número cravado. Eu, inclusive, sou conservador.
E aí você tem que... Qual é a conta que você tem que fazer, tá? Me responde você. Qual o percentual de royalty de mercado que você considera aceitável? Eu, Danilo? Você, Danilo. Você está dizendo cobrar o valor de royalties para uma unidade franqueada. Exato. Vai depender do segmento. Se for serviço, tem mais margem, mas se for Vamos, alimentação, é bem próximo. Escolhe um aí. Em média, bota aí em média 5%, 5 a 7%. Bota 5% para ficar cravado. Maravilha, 5%. Dentro desses 5%, o que você entrega para o teu franqueador, para o teu franqueado? Vai entregar suporte, né, ao franqueado, treinamento, acompanhamento, né, serviço, basicamente, 100% de serviço. Né? Vamos trilhar aqui 2 para facilitar o nosso raciocínio. Você vai entregar suporte, vai entregar treinamento e o que mais você falou? Vamos serviço. Olha, você já me deu a resposta. Suporte é um desmembramento, treinamento é outro. Sabe quanto é o teu royalty? 3%. Sabe como é que vai ser a tua casada aqui? 20, 30, 60% é a tua alíquota, é a tua gestão de ativos, e os outros 2 tá dentro de treinamento. Sabe como é que ia ficar a sua divisão? A sua divisão ia ficar aqui, 60-40. Entendi. Então, é pensar realmente no que a franqueadora está entregando de serviço. Quer caprichar mais ainda na tua segregação, no que você vai entregar, o quanto você, para não dar margem para o fisco, o quanto você gastou para constituir a tua plataforma de treinamento. Mais o teu plus de lucro, você já está construindo a tua segregação ali. Entendeu? Agora, você não pode chutar 50-50, não dá. Aí é loucura. E eu acho que esse caso aqui ele é totalmente hipotético. Dificilmente você vai gastar a mesma coisa de e-book do que de royalty. Não dá, essa conta aqui não fecha. Ela é um simulador. Mas eu trouxe um caso real. Casos reais, aqui, ó. Só tirei o nome do cliente. Ele botou 70-30 de e-books. Aqui a economia dele. Ele estava no presumido, tinha um faturamento anual de quase 4 milhões, pagava uma alíquota média de 15,90 e trouxe uma economia de 168. Saiu de 15,90 para 11. E está tudo comprovado o quanto ele gastou de e-book, de comércio digital. Entendeu? Então, assim, é uma diferença. Você não dá para fazer isso de qualquer forma. Mas você fazendo organizadamente, ó, 70% operação padrão franqueadora, tributação integral sobre os royalties e taxa, base de cálculo convencional no lucro presumido. Imunidade tributária de ICMS, PIS e COFINS, na venda de e-book, menores percentuais de presunção. Quando você está no presumido e faz comércio, a tua presunção sai de 32 para 8 no IRPJ e de 32 para 12 na contribuição social. Entendeu? Então, é uma diferença grande. Seguindo aqui, senão a gente... Pois não, Nicolas? Rapidinho, só tirar uma dúvida. Ficou uma área cinzenta aí, porque eu sempre procuro olhar essas áreas. Eu entendi que isso tudo está dentro do royalty, né? E se isso tudo está dentro do royalty... Quando a gente faz essa estrutura, isso tudo passa a não estar dentro do royalty. Na prática, é porque eu provoquei o Danilo e falei assim, quanto você cobra de royalty? Aí ele me falou, 5. Eu poderia fazer o inverso. Danilo,
Nesse teu caso, o que você entrega? Ele entrega isso, entrega mais isso. A taxa dele seria 7. Não, legal, mas eu digo o seguinte: isso tudo está dentro do mesmo CNPJ, ou não? Pô, aí eu vou te trazer para o lado de cá. Olha aqui, ó. Qual a estrutura mais inteligente? Tá. Seria o terceiro tópico da gente falar, mas problema nenhum, eu prefiro essa aula dinâmica aqui e O que eu pensei, Rafa, é o seguinte: tem essa questão dos funcionários, né? Quando você tem uma quantidade de funcionários ali dentro, você já consegue diminuir a tua alíquota, então você cai lá no anexo 3, beleza? Exato. Já é um ganho. Segundo, se você adicionar no teu contrato de franquia que, ao invés de chamar de royalty, você chamar de utilização de plataforma de treinamento, não é e-book, mas não é. Então, você cobrar para o teu franqueado uma taxa, sei lá, vou extrapolar, tá? E chamar que é 2% do faturamento dele é pago por utilização da plataforma, você também cai nessa questão do e-book, né? E aí você não precisa ficar tão preocupado em dar tanta explicação de quanto você gasta no todo. Como eu estou numa live ao vivo, Tá. eu estou, né? Mas você tem 100% de razão. Na prática, cara, isso aí é uma estrutura consolidada. Eu falei isso lá no início, mas a gente chegar, né? E aí falar nisso aqui abertamente, aí daqui a pouco tu vê alguém usando dessa nossa reunião, desse nosso momento aqui, para as partes ruins e que não funcionam, é o que eu não queria, mas 100% de razão, e é bem isso aí. Na prática, é muito simples de fazer. Só não façam a qualquer Sim. preço, a qualquer custo, sem nenhuma estruturação. E aí, de estruturação, só para resumir, ó, o que eu posso combinar? Gestão de ativos com comércio de livros, com edição de livros, com hold de instituições não financeiras, com treinamento, como você disse, como o Danilo disse. Então, ó, a combinação estratégica de Quinais permite a segregação de receitas e a otimização da carga tributária. Maravilha! Falei dos casos reais aqui, trouxe essa economia. Vou só apimentar um pouquinho mais as nossas estruturas. Até agora a gente não tocou em 2 assuntos. Quais são eles, Rafael? Fundo de promoção. Esse aqui está batido, esse não tem nem tributação. E tem gente que tributa até hoje. Ó. Eu coloquei aqui nos erros mais comuns. Fundo de marketing sendo tributado sem necessidade. Misturando receitas, royalties e produtos sem segregação. E aí, quando eu falo de produto, eu estou falando de quê? Tem franqueadora, gente, que tem uma distribuidora por trás, fornece 100% de alguns produtos exclusivos e com preço ok, faz todo sentido, mas está tudo num bolo só. Com certeza tem eficiência na mesa, tá? Então, ó, falta de planejamento de ICMS na distribuição. Esses produtos são substituto tributário? Não são. Como é que a gente está estudando nisso? Tá? Não usar holds para organizar as receitas. Aí é a parte que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que o Nicolas perguntou. Então, 2 assuntos novos. Distribuição. O franqueador que resolver que tem a sua fábrica ou apenas só sua distribuição de um produto-chave do negócio, faz a conta segregando essa receita. Na minha visão, é um novo business, às vezes aqui é lucro real, dependendo da margem, dependendo do que você quer entregar para o seu franqueado. Se você reduz na distribuição e, de repente, ganha um pouco mais de royalties, a conta está paga.
Não, prefiro ganhar na distribuição e o meu chamarisco, a minha estratégia comercial é ter um royalty mais reduzido, de 5 para 3. São estratégias que são ser combinadas. Eu não sou um especialista em franchise, essa parte eu vou deixar com o meu mestre Danilo Bastos. Eu estou aqui só para agregar um pouquinho da parte de tributação, tá? Então, distribuição, tem que olhar ali o ICMS, tem que olhar se tem substituto tributário, se tem diferencial de alíquota, se você vai tomar crédito de ICMS na compra e na venda. E no fundo de promoção, não precisa de uma nova empresa. Lembrei de falar esse ponto. Aqui uma conta corrente resolve, tá? Para segregar. Aí meu amigo Arthur, que eu já estou vendo ele balançar a cabeça ali, foi ele que me ensinou isso. Ah, é ruim, hein? O fundo de promoção, a gente segrega ele numa conta só e ele está livre de 100% de tributação, tá? Essas duas estratégias aqui são consolidadas, zero risco e é só aplicar. Oi, Arthur. É legal, Rafa, que você, por mais que a gente não seja contador, né? Você está falando exatamente o que a gente fala para os nossos clientes aqui. A gente até tem um manualzinho de formalização da franqueadora e a gente sempre envia. É legal agora até com essa parceria com vocês. E o que a gente sente muita resistência de pequenas franqueadoras é dessa segregação, né? A gente sempre diz muito claramente que a nível de centro de custo, a nível da organização tributária, regime, cara, entender se o negócio está dando dinheiro ou não também, é melhor você separar, né? Mas muitos são muito resistentes por conta do bendito valor mensal que tem que se pagar para a contabilidade. Então, alguns acham que a gente só está querendo segregar para aumentar o honorário contábil, né? E aí, o que você acha legal a gente utilizar como ferramenta ali de convencimento para esses empresários que querem ter uma estrutura muito organizada, mas, ao mesmo tempo, eles sentem essa necessidade de não aumentar o custo com o honorário contábil? Eu sei que eu estou te botando numa situação meio complexa, mas... Vou dar preço aqui agora ao vivo e você não vai entender nada. 168 mil de economia dividido por 12. 14 mil no mês. Sabe quanto a gente adiciona numa empresa dessa aqui? Não chega nem em R$1.000 numa estrutura dessa. Então, eu te entrego 14 para ganhar 1.000. 13 não está bom não para o empresário? Sim. A conta é isso. Se a gente não... Eu acho que o outro detalhe também, e é uma resistência que a gente vê, é o entendimento de gerar crédito. Isso é algo que é muito importante e eu sempre falo nos meus conteúdos, é que o empresário, ele precisa ter a cabeça de que imposto gera crédito. E crédito vale mais do que dinheiro no mundo dos negócios. Hoje, todas as minhas empresas, elas crescem, elas decolam, porque eu tenho crédito disponível no mercado e assim a gente vai fazendo novos investimentos e vai desenvolvendo, crescendo. Então, eu acho que hoje, quem está assistindo aqui, ele precisa ter essa visibilidade de estruturar a parte tributária para gerar crédito. E o insight que você deu agora, essas mudanças de simples para lucro real e presumido, cara, é fundamental, é bem, bem interessante mesmo. Era só para acrescentar isso aí. Não, maravilha. E assim, cara, eu sou empresário como vocês, preciso faturar, preciso dar lucro, enfim, é tudo igual, tá? Empresário para empresário. Só que, se não fizer sentido, para que a gente vai evoluir numa estratégia? Eu faço diversos estudos aqui e quem me conhece sabe, eu vou falar, pô, cara, eu analisei sua empresa pelo teu faturamento, cara, se está no regime ok, se está no Simples Nacional, eu não consigo, nada que eu faça, eu vou te entregar valor. Então, assim, hoje você está com a contabilidade que está te cobrando 800,
para você pagar os mesmos 800 comigo, se está me conhecendo agora, pô, fica lá. Se as coisas mudarem, aí eu estou aqui, você já tem meu contato. Agora, eu não gerei valor para o cara. Agora, quando eu falo assim, pô, tem um dinheiro na mesa aqui, você pode fazer isso, isso e isso. Eu não vou te cobrar os mesmos 800, não, mas, pô, comigo aqui vai ser 1.000. Porque, assim, eu também não posso cobrar muito mais do que o mercado, porque senão eu perco para a concorrência. Eu mesmo me excluo do mercado. Então, assim, valor de contabilidade é ticket médio, não tem como ser diferente. Aonde eu tento entregar, aonde eu tento me profissionalizar, aonde eu tento na performance tributária. Eu nem me apresento como uma empresa de contabilidade. Rafael, o que a BWO faz? Somos uma empresa especializada em performance tributária. Dentro da nossa empresa, eu tenho o produto de processamento contábil. Eu tenho valuation, tenho auditoria, eu tenho compliance, tenho BPO financeiro, enfim. Acho que eu respondi a pergunta do Arthur, e é isso, Arthur, é tentar gerar economia para fazer sentido o aumento de estrutura. E aí, para finalizar esse assunto de estrutura, aqui é um nível que eu chamo de avançado. Olha o nível que a gente está chegando aqui de estudo. Eu tenho a franqueadora recebendo royalty e taxa de franquia. Eu tenho a distribuidora fazendo venda de produto, logísticas e compra. Eu tenho a loja familiar, eu tenho uma loja que eu não vendo ela por nada, que eu sou franqueador e franqueado. Tem horas que na nossa estrutura, no nosso estudo, falta CPF às vezes para fazer essa organização. Isso é uma verdade. E a gente tem que dar o nosso jeito aqui. Por cima, eu tenho a holding controlando, fazendo governança, planejando sucessão para os meus filhos, para os meus dependentes, me protegendo de tudo que pode ocorrer aqui embaixo, um passivo trabalhista, qualquer outra coisa. Tenho uma de patrimônio, onde eu estou fazendo contrato de locação, estou comprando e vendendo imóveis com resultado, e tenho a minha conta segregada aqui de fundo de marketing. Isso aqui é o ápice de uma reestruturação, de uma estrutura parruda de um franqueador. Se eu colocar tudo num CNPJ só, a minha carga vai explodir. Com certeza eu não sou do Simples Nacional, eu posso, no mínimo, ser de um presumido aqui. Agora, qual seria a minha alíquota com isso tudo junto? Sei. Pode ser até um caso que dê certo. Eu não sei qual o faturamento. Qual é o convite? Essa estrutura aqui é boa para todo mundo? Não. O que eu trouxe existe uma estrutura dessa. Ela serve para todo mundo? Talvez sim, talvez não. O que a gente precisa fazer? Estudar, fazer conta, de modo que a gente tenha a menor carga tributária. Esse é o recado daqui. Danilo, temos 10 minutos e eu tinha mais esse assunto, que seria o assunto bônus, para falar de altas rendas, né? Pode seguir aí, acho que dá tempo. Maravilha. Também é um assunto muito novo. Aqui, eu estou falando que é o seguinte: quando o franqueador chega nesse nível aqui, ele com certeza vai chegar nesse nível aqui, que é se preocupar de tanto dinheiro que ele está ganhando. Tomara que seja o caso de 100% dos participantes aqui, que Por isso que a gente agora está aqui, né? Uma hora tem que dar certo. ser recompensado, né? E aí é um assunto que não é só do franchise, por isso que eu coloquei de bônus, mas é o último passo de quando você já é um franqueador ou até mesmo franqueado bem-sucedido e está recebendo de distribuição de lucros mais de 50 mil por mês. Quais são os cuidados e o que eu posso melhorar nessa estratégia? Como eu posso me organizar de modo que eu não tome essa retenção
de até 10%, tá? Beleza. Eu tenho que me reestruturar de forma remuneração, ok, foi o que eu acabei de falar. Como é que incide essa retenção? Ela é, em regra, anual. Quando eu falei 50 mensal, eu já estava multiplicando por 12, que daria os seus 600, até 600 é zero. 625,04 e o teto dela está em 1.200.000, você começa a tomar 10 na retenção, tá? É assim que ela funciona, ela é crescente e o limite seriam esses 10% de retenção. Estratégias para não chegar, para não tomar essa retenção na distribuição de lucros. A primeira, se eu tenho uma empresa faturando 100 mil, o meu lucro está 60. Se eu transfiro 60 para mim, eu vou tomar 10% ali de retenção. Se eu tiver uma holding de participações no meio do caminho, de modo que ela consuma alguma coisa desses 60 e eu transborde só o excedente, quando você distribui da empresa operacional para uma holding, você não tem essa tributação, você não participa dessas retenções que eu comentei aqui, tá? Dá para fazer de qualquer forma? Não. A gente precisa entender o que essa holding aqui pode fazer, quais seriam as atividades fins dela, de modo que fizesse sentido. Mais um exemplo. Eu tenho a holding operacional, tenho no meio, onde é o gerador de lucro, né? A minha empresa, eu tenho a de participações no meio, e ao invés de eu transferir direto para a minha pessoa física e tomar essa retenção, eu já transfiro direto para a minha holding patrimonial e compro meus imóveis direto daqui. Essa aqui é... Para que você guarda dinheiro? Para que você junta dinheiro? Um dos motivos é aumentar seu patrimônio. Se você já tem esse planejamento, se for gastar, retira o que eu falei. Aí tu tem que tentar nessa aqui. Mas se for aumentar seu patrimônio, se aumentando direto, você não toma nada de retenção aqui. Porque não passa pela tua pessoa física. É de PJ para PJ para PJ. Tem outras estruturas, tá? Pessoal... Só um detalhe. Com a reforma tributária mudou isso, porque isso aí é a estruturação que eu tenho hoje e a gente consolidou antes da reforma. E aí, com a reforma, né, com as atualizações que estão tendo, que na verdade ainda não se sabe, né? Ainda vai ter alterações no meio do caminho. Isso continua valendo, porque eu vi que iria mudar essa questão da holding patrimonial, de você comprar patrimônio dentro da holding. Boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá. Existem alguns tipos de holding, tá? E aí, assim, essa que eu estou falando aqui, ela não tem a atividade preponderante de imobiliária, ela não ofere lucros. Aqui é só aumento de patrimônio. E aí, se é só aumento de patrimônio, a gente consegue seguir nesse modelo. Respondendo a sua pergunta, mudou sim, e vai continuar mudando. Eu estava conversando com um cliente essa semana. Você traça uma estratégia hoje, beleza, ela funciona para o teu negócio. Amanhã você fecha um contrato, ou você tem um outro pensamento, cara, reestruturação, novo planejamento. O que serviu naquela conversa já passa a mais não servir. Então, Danilo, qual é o fundamento e qual é o objetivo dessa hold que a gente estava falando, dessa que você está colocando como exemplo? Se ela for rentabilizar, se ela for geradora de receita com atividade preponderante, imobiliária, compra e venda ou aluguel, aí tem que ser uma outra estratégia. Então, é uma combinação de estratégia.
A hold de participações, ela serve só para consumo, ela serve para não transbordar 100% do teu lucro, um outro objetivo. Entende? Então, a hold operacional, ela já tem um objetivo completamente diferente desses outros que eu falei. Ela serve para blindar o teu passivo trabalhista, por exemplo. Ela serve para blindar de tudo que ocorra ali na tua operação, uma eventual ação, algum problema contratual, de marca, enfim. Então, você coloca mais uma camada. Então, teremos que entender para falar aqui, eu trouxe, qual o foco que eu trouxe aqui? No aumento de patrimônio e na redução da retenção dos 10%. Esse foi o objetivo dessa estrutura aqui. Tá? Eu acho que é isso. É importante as pessoas entenderem que existem tipos de holding, né? Participação, patrimonial, isso acaba que as pessoas, quando conhecem holding, acham que é tudo a mesma coisa, não é? Né? São objetivos diferentes. Mas, cara, muito bom. Isso aí, cara, ideal. Show de bola. Cara, eu finalizo por aqui. Deixo aberto aí, a gente ainda tem mais 2 minutinhos a perguntas, tá? O meu recado para vocês é que fiquem atentos aos riscos, aos impactos, tá? Muita coisa mudando, mas tem muita oportunidade e sempre vai ter. A reforma está assustando, tá? A gente também estuda todos os dias, mas a nossa vida é essa, tá? A gente precisa estudar, precisa se prevenir, precisa se planejar. Então, eu deixo a pergunta com vocês aqui, ó. Quem é que está preparado para esse futuro? Quem não tiver, quiser se preparar, é com o Danilo, é comigo. Eu vou passar um pouco da experiência que eu tenho, do que eu venho estudando. E aí, para vocês me conhecerem melhor, quem quiser, eu deixei um QR Code aqui no final, vai fazer um contato direto com a nossa equipe. Quem hoje é da comunidade do Danilo, da Bifranchise, tem o diagnóstico, eu não sei o quão você já vem falando isso para o teu público aí, Danilo, só estou reforçando aqui e ficar de pé o convite para vocês nos conhecerem mais, tá? Estou aberto a perguntas por aqui. Show de bola. Se alguém tiver uma pergunta aí, pode levantar a mãozinha que a gente libera. Para quem está assistindo online, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você entrar em contato com a BWA. Esse diagnóstico, todos os participantes da comunidade têm acesso, é um diagnóstico gratuito que vai avaliar todo o seu negócio, então vale a pena entrar em contato para fazer. E é isso. Passando a bola para você, Arthur, pode falar. Eu tenho uma pergunta, não é exatamente sobre franquia, mas é sobre o setor de alimentação, que é um grande setor aí do setor de franquias, né? Temos diversos clientes nesse setor. E hoje surgiu uma dúvida, até conversando com um dos clientes, que existe uma estratégia, não sei se é possível comentar sobre ela, mas é a estratégia de você atuar ali com duas empresas, né? Uma no lucro real, né? E uma no Simples Nacional para você fazer ali a folha. Não sei se isso é legal, enfim, na lei, na risca, mas vamos lá, vamos supor que você tem uma empresa no Simples Nacional, seu faturamento está bem alto, já passou lá 250 mil, e você começa a estar numa faixa de alíquota muito alta. E aí você tem a opção, né? Alguém te dá essa ideia de você abrir essa empresa no lucro real, você começa a fazer as compras por lá, tua folha está lá na tua empresa antiga do Simples, mas você tem, por exemplo, empréstimos, correto? O empréstimo, primeiro, ele é computado como uma despesa boa para fim de crédito ali, de abatimento no lucro real? Ponto 1, não? Legal. Não, vamos lá. Empréstimo é uma conta de resultado, tá? E aí... Empréstimo bancário, tá? Tô falando bancário. Então, beleza. O que computa? Apenas os juros, o principal não.
Entendi. O principal, ele é uma conta como se fosse transitória. Você recebeu aquele valor e daqui a pouco a Isso tá gente faz a devolvendo, né? marcha daquele valor. Aham. E aí, os juros, IOF, aí sim. Então, é Uhum. pouco. Você não pega a parcela inteira para deduzir da sua base de cálculo. Aí é loucura, não existe isso aí, não. Mas compras de equipamento, aí contam nessa como essa despesa aí? Novamente, compra de equipamentos entra como imobilizado. Entende? Então, assim, não é novamente uma Uhum. conta de resultado. O que Legal. entra ali? Seria despesa operacional, efetivamente, né? Aluguel, folha Atividade da e. atividade fim da empresa, Uhum. tá? Uhum. Essencial da empresa. Uhum. E para PIS e COFINS hoje, nem todas elas Uhum. estão listadas para serem abatidas no PIS e COFINS, né? Tem Legal. isso. Agora, com a reforma, isso vai ser mais amplo, que é a não cumulatividade ampla, plena. Você vai poder tomar crédito de tudo que você compra. Então, o que eu estou te falando hoje, dia Vai mudar. 1º de janeiro de 27, eu já vou dar um sim para a tua pergunta. Você vai poder tomar crédito do teu estoque, vai poder tomar crédito do teu equipamento, entendeu? Então, Legal. se eu tivesse que falar para um empreendedor aqui de academia, compra agora ou espera para comprar o Espero. equipamento? Espera. E uma Né? última pergunta. Num caso desse, tá? Mudou, etc. E aí você tem. A tua folha está toda na empresa do Simples, mas tuas despesas, tuas dívidas, né, também estão na empresa do Simples Nacional. Não tem como você acreditar em outro CNPJ. São dois CNPJs Não, diferentes. Você acredita aquilo que é no teu CNPJ. Legal. exatamente, É só para tirar, exatamente. parece que é uma dúvida boba, mas é só para ficar gravado aqui, porque são dúvidas recorrentes que nos perguntam, entendeu? E por mais que eu saiba que não é possível, óbvio que a gente precisa levantar essa bola aqui também. Show? Princípio da entidade. O que é da De uma. pessoa jurídica não pode se misturar com a pessoa física, o que é de uma outra pessoa jurídica não pode se misturar com uma outra de uma pessoa jurídica. Até Legal. os mútuos, aquelas transferências que a gente vê muito entre Uhum. contas, cada vez hoje elas já precisam ser controladas. Sim, E agora, então, com a reforma, mais ainda. legal. Entendeu? Entre a pessoa física, nem pensar. Se a tua empresa fizer encontro de contas com a tua pessoa física, vai ser caracterizado como uma Distribuição de distribuição de lucro. lucros disfarçada Uhum. e você vai tomar os 10% de retenção e olhe lá, de repente, multa e autuações. Legal, show de bola. Muito bom. Show de bola. Isso Beleza, é muito Rafa. bom Cara, para falar rapidinho. Isso é muito bom para falar para aquela galera que tipo paga cartão de crédito, transfere o dinheiro para. Eu uso o cartão pessoal, aí transfere para a pessoa física e, né, realmente não tem como. Vai ter que pagar diretamente pelo cartão da entidade ali, né, jurídica, para poder fazer acontecer o negócio, né? Exatamente, exatamente. Show. Era isso, pessoal. Mais uma vez aí, Vamos embora. obrigado pela Muito bom. participação. Um show de bola. pré-feriado vale muito a pena. Não, foi muito bom. Obrigado você, cara. Eu acho que esse conteúdo trouxe muita clareza para todo mundo. Eu acredito que quem está assistindo aqui online também, deixe seu comentário se você assistiu. Eu acho que é de suma importância todos os nossos clientes, todas as pessoas que estão nesse desenvolvimento, estar por dentro desses assuntos e nos acompanhe aqui no canal, se inscreva, entra na comunidade. Os links estão todos aqui na descrição e a gente vai se falando, trocando informação. Valeu, gente.